Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 4. Aprendendo com as curas. Roteiro 3. Obsessões espirituais. Neste roteiro, nós vamos estudar as curas realizadas por Jesus relacionados a processos obsessivos. Vamos ver processos de obsessão simples, fascinação, subjugação e como Jesus reagia e atuava nessas situações. Tópico 1, texto evangélico. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Pensei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu Jesus dizendo: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 26. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: "Nunca tal se viu em Israel." Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 33, e capítulo 12, versículo 22. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: "Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam." E Jesus, respondendo, disse: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho." E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 38 a 42. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente." Porque ele dizia: "Sai deste homem, espírito imundo." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu dizendo: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: "Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 15. A obsessão é um mal epidêmico que afeta a humanidade desde os tempos imemoriais. Decorre da imperfeição moral do ser humano, da mesma forma que as doenças resultam de imperfeições físicas. Allan Kardec classifica a obsessão em 3 níveis, conforme a gravidade ou intensidade do problema: obsessão simples, fascinação e subjugação. Vemos nos relatos desse estudo que
Jesus, em vários momentos, se deparou com pessoas obsediadas. O que é a obsessão? Obsessão é a ação insistente de um espírito ou de vários espíritos desencarnados sobre um espírito encarnado. E Kardec, ele então, verificando que a obsessão ele tinha relação direta com a imperfeição do espírito encarnado, ele identificou que os processos obsessivos podem ser catalogados e categorizados em 3 espécies: obsessão simples, fascinação e subjugação. É lógico que esse elenco é um elenco exemplificativo, são exemplos. Se nós formos estudar, por exemplo, as obras de Marlene Nobre, veremos que ela chegou a catalogar mais de 40 espécies de processos obsessivos. Mas para nós, nesse estudo, é suficiente entendermos essas espécies de processos obsessivos que Kardec nos apresenta no Livro dos Médiuns. A obsessão simples é de ocorrência comum, e raras são as pessoas que, em algum momento da existência, não lhe tenham sofrido a ação. O obsessor se imiscui na vida da pessoa, alimenta-lhe ideias fixas que, se mantidas, afetam-lhe o equilíbrio emocional e psíquico. Surgem como efeito de inquietações, desconfianças, inseguranças, enfermidades que conduzem a pessoa ao leito. A obsessão simples é o exemplo mais comum de processo obsessivo e que todos nós estamos sujeitos a esse processo obsessivo, porque ele decorre das nossas imperfeições, dos nossos deslizes, e nesse momento espíritos se aproveitam para nos subjugar, melhor dizendo, nos obsediar. E esse processo obsessivo, ele às vezes está ligado a uma irritação, a uma situação de aborrecimento, e nós permanecemos nesse processo de pensamento, de aborrecimento, justamente porque espíritos se aproveitam dessa nossa fraqueza. É o processo obsessivo mais comum e que André Luiz, inclusive, ele trata como, ele chama de uma parasitose. Todos nós estamos sujeitos, na nossa existência, a termos parasitas, bactérias, vírus, por isso ficamos resfriados, e isso é uma espécie de contaminação do nosso corpo físico que leva a alguma doença de menor gravidade, mas leva a um processo que depois precisamos debelar. A mesma coisa são as obsessões simples, como explica André Luiz. São como parasitoses. São situações em que nós oportunizamos que espíritos nos venham perturbar. E essas perturbações configuram a obsessão simples. A fascinação tem consequências mais graves que a obsessão simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium obsediado e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Em geral, o fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A fascinação ocorre por meio de persistente indução telepática, produzida pelo obsessor sobre a mente do obsidiado. Esta ação repercute no corpo físico, que paulatinamente se revela debilitado e enfermo, em razão do vampirismo associado ao processo. À medida que o campo mental da vítima cede à influência obsessiva, assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Já o processo de fascinação é um processo obsessivo mais grave do que a obsessão simples. Na fascinação, o espírito desencarnado começa a induzir o encarnado a determinados comportamentos e situações, estimulando o encarnado a acreditar que tudo aquilo é o melhor para ele. Esse processo obsessivo de fascinação, ele é feito através de uma certa indução telepática, em que o espírito obsessor, a todo momento, fica descarregando pensamentos para que o obsediado ele seja cada vez mais um joguete na mão do obsessor. Sempre, geralmente, associado ao processo de fascinação, teremos também o processo de vampirismo, que é a retirada de fluidos vitais do espírito encarnado.
O corpo físico, ele é drenado nos seus fluidos vitais, porque esses espíritos obsessores querem ali sorver aquele fluido vital. Então, normalmente, o processo de fascinação traz junto consigo o processo de vampirismo. E com isso, o encarnado, ele passa a ter constantes problemas de saúde, debilidade, cansaço extremo. Tudo isso vinculado a esse processo obsessivo de fascinação. A subjugação é uma obsessão muito grave, daí ter sido chamada de possessão no passado, uma vez que há domínio mais severo do obsessor sobre o obsediado. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação é um processo obsessivo muito mais grave. Na subjugação, como o termo diz, o obsediado, o encarnado, ele fica sob o jugo, fica sob o domínio completo do obsessor ou dos obsessores. Com isso, o indivíduo toma ações, tem comportamentos que não condizem com o seu bem-estar normal, o seu estado normal. E isso faz com que ele vire uma verdadeira marionete dos obsessores, passando a se comportar e agir não por vontade própria, e sim pela vontade dos espíritos obsessores. Jesus curou muitos processos obsessivos, ilustrados neste roteiro como exemplos, sendo 2 de Mateus, 2 de Marcos e 1 de Lucas. Nos dias atuais, como a época de Jesus, a obsessão apresenta caráter epidêmico, em razão do elevado número de casos existentes. Nos textos evangélicos mencionados, percebemos que a obsessão, entre outros fatores, pode ser provocada por um ou mais espíritos e que traz danos à saúde, alguns sérios, altamente lesivos. Importa considerar que o obsessor é usualmente denominado demônio ou espírito imundo nos textos bíblicos, em decorrência dos danos provocados. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 26. Temos aqui um exemplo de obsessão simples, caracterizada pela provocação de um espírito perturbado que indaga o Cristo de forma irônica e com falsa lisonja. Jesus, porém, conhecendo-lhe as intenções, repreende-o de forma direta e incisiva, afastando-o do obsediado. Precisamos guardar vigilância contra as ações obsessivas. Entretanto, o cuidado deve ser redobrado quando são originárias de espíritos hipócritas, enganadores, acostumados a estimular a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objeto da maior animadversão, desaprovação, advertência, censura, reprimenda da parte de um deles. A obsessão simples é o fenômeno mais comum de processo obsessivo. E podemos dizer que a humanidade vive sob essa constante pressão da obsessão simples. Seria como uma grande epidemia, porque como somos encarnados em espíritos imperfeitos, somos totalmente suscetíveis aos processos obsessivos, principalmente a obsessão simples. Jesus, ele, percebendo com sua grande capacidade, espírito puro que é, conseguia perceber em que situações que o encarnado estava sofrendo uma atuação de espíritos imperfeitos e obsessores. E com isso ele repudiava, ele advertia e fazia, dizendo a grosso modo, a expulsão desses espíritos obsessores. O processo de obsessão simples é o mais comum, e ele não atinge só as pessoas, os indivíduos, ele também atinge coletividades, atinge instituições, porque todos nós, imperfeitos que somos,
estamos vulneráveis ao acesso de espíritos inferiores que, percebendo nossa imperfeição e inferioridade, vêm ali nos perturbar e nos influenciar na nossa ação, no nosso pensamento, naquilo que estamos executando aqui, encarnados na Terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 33 e capítulo 12, versículo 22. Estes dois registros de Mateus põem em evidência um processo obsessivo que produz mudez e cegueira, isto é, lesando de forma mais intensa o organismo. Afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí a obsessão complexa atingindo alma e corpo. Ambas as obsessões podem ser categorizadas como fascinação. Em geral, desconhecemos as motivações que fazem o espírito atuar sobre um outro órgão do corpo físico do obsidiado. É possível que tal instrumento orgânico apresente alguma fragilidade na sua constituição, sendo mais acessível às influências, pois na obsessão o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por como uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Vemos então agora uma situação de obsessão categorizada como fascinação, em que os obsessores eles se imiscuíram de tal forma com o obsidiado, eles se entrelaçaram, ou seja, houve uma união do perispírito do encarnado com o desencarnado, e o obsidiado fica como que envolvido numa teia, que é justamente os frutos deletérios do perispírito do obsessor. Mas isso só é possível porque o obsidiado oportuniza essa situação. O obsidiado, ou pelos seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos, acaba favorecendo que o espírito obsessor ele haja de tal forma a cada vez mais integrar, controlar o obsidiado. E nesse caso, no processo de fascinação, como ele tem normalmente associado um processo de vampirização, ele vai e acaba atuando sobre determinados órgãos do corpo físico, causando, como na situação do Evangelho de Mateus, a cegueira, a mudez, justamente por ser um processo obsessivo mais intenso. É interessante que André Luiz ele diz que o homem, na sua formação biopsíquica, ele é como uma grande bateria, e que ele emite energia e também recebe energia. E como bateria, acaba armazenando essa energia. Se a energia é negativa, é deletéria, ele vai armazenar essa energia deletéria. E aí que entram os sentimentos e o pensamento. André Luiz explica que o sentimento ele é como uma energia estática e o pensamento uma energia dinâmica. A energia estática influencia a dinâmica e vice-versa. E com isso, tudo aquilo que nós pensamos, nós agimos, nós sentimos, é irradiado. E essa irradiação atinge outras pessoas, encarnados e também desencarnados, que vão entrar em sintonia com essa vibração, ou positiva, ou elevada, ou negativa, inferiorizada. E com isso, abre-se as portas para que os processos obsessivos eles se iniciem, quando emanamos pensamentos e sentimentos de ordem negativa e inferiorizada. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo,
e curou o menino e o entregou a seu pai. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 38 a 42. Este texto evangélico evidencia um processo obsessivo mais grave, do tipo subjugação. O enfermo é portador de uma afecção mental semelhante à epilepsia, em razão do domínio do espírito que o subjuga e o atormenta. Este caso, também narrado por Mateus e Marcos, é peculiar, porque os discípulos de Jesus não conseguiram curar o enfermo, libertando do obsessor. Indagado a respeito, Jesus faz duas colocações de suma importância relatadas por um ou outro evangelista. Os discípulos não curaram o epilético, subjugado por um espírito malévolo por causa da pouca fé. Mateus capítulo 17, versículo 20. E B. Neste tipo de obsessão, o espírito perseguidor só é afastado por oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21 e Marcos capítulo 9, versículo 29. Os espíritos endurecidos são perseguidores implacáveis, vingadores que não se compadecem de suas vítimas. Daí não serem convencidos com facilidade. O trato com eles exige paciência e perseverança, uma vez que o senso moral lhes é reduzido. Em geral, não atendem às exortações, não aceitam conselhos, não obedecem a razões e não há sentimento, por mais generoso que seja, que os comova. As subjugações espirituais vinculam-se a ações passadas, desta ou de outras existências, cuja mágoa e ódio mantêm ligados o obsessor e o obsidiado. Vemos no caso da cura do epilético um processo obsessivo agora mais grave, que é o processo de subjugação. E esse processo de subjugação, como Kardec explica, normalmente ele está ligado a ações do passado, ou seja, ações de existências passadas, porque trata-se de uma vingança do espírito obsessor ou dos espíritos obsessores contra o obsidiado. E esses espíritos são espíritos mais endurecidos e, por isso, muito mais difícil de superar um processo obsessivo de subjugação, porque esses espíritos, eles não ouvem orientações e conselhos, eles estão apenas voltados para cumprir a sua vingança, para fazer ali o seu ódio se externar através de sofrimentos para o obsediado. Por isso que Jesus, ele, de certa forma, ele critica os discípulos pela falta de fé, de não conseguirem ali libertar aquele menino, aquele jovem que era obsediado e que sofria ataques epiléticos. Mas também Jesus ensina que a forma de vencer esses processos obsessivos, ele fala que é através da fé, da oração e do jejum. Essa questão da oração está ligada exatamente à sintonia com Deus. E o jejum é porque, de certa forma, o espírito ele precisa estar em perfeito equilíbrio. E a alimentação, por vezes, causa uma certa perturbação para essa harmonia do corpo, porque exige gasto de energia, dependendo do tipo de alimento, pode gerar um maior gasto de energia, um maior desequilíbrio orgânico. Esse desequilíbrio orgânico afetar o processo de libertação do obsediado. Por isso que Jesus fala nessa questão do jejum. O importante que nós devemos entender é que esses processos de obsessões graves, eles não são remediados numa única ação. Muitas vezes é preciso que o paciente, que o obsediado, ele seja submetido a vários momentos de contato com o Evangelho, com a câmara de passe, para que ele possa definitivamente ser libertado desse processo obsessivo. Jesus, ele não precisava de vários encontros e vários momentos para fazer isso, porque ele, espírito puro, governador da terra. E por isso que ele tem autoridade moral muito mais presente e eficaz. Mas nós precisamos, ao lidar com essas situações, manter o nosso espírito elevado e não ceder, não se sentir derrotado por, de repente, não conseguir libertar aquela pessoa que está ali
sobre tratamento na casa espírita. É preciso que haja persistência daqueles que estão ali trabalhando para libertar o obsediado desse processo obsessivo e também acolher e tratar os obsessores, porque os obsessores também padecem ali do ódio, do rancor, da vingança, e são também espíritos adoecidos. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 15. Esta passagem evangélica, além de ilustrar o processo obsessivo por subjugação, demonstra que o mesmo obsediado pode ser dominado por vários espíritos. Nesta situação, a criatura não é mais dona da própria vontade, ficando à mercê das imposições dos perseguidores espirituais. A mente do encarnado, nestas condições, vive mergulhada em graves perturbações, tendo as energias físicas expoliadas ao longo do tempo pelo vampirismo degradante dos subjugadores, tão desarmonizados quanto ele próprio. O obsediado, comumente classificado como portador de loucura, vive imensos suplícios, totalmente alienado. Somente o Cristo para libertar o pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, e que mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. É necessário interpretar corretamente esses versículos de Marcos, não os analisando de forma literal. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Obviamente, nos parece fora de propósito supor que o Cristo iria permitir a morte dos animais. Ele jamais eliminaria um mal com outro mal. Uma possibilidade é que, existindo de fato uma vara de porcos no local, os obsessores ficaram tão enraivecidos porque Jesus libertou o ser que lhes subjugavam, que direcionaram sua fúria contra os irracionais, tal como acontece com pessoas iradas, que quebram objetos, esmurram paredes ou móveis e maltratam animais que cruzam seu caminho, quando se encontram ensandecidos pela raiva. Nessa última situação trazida, estamos diante também de um princípio, de um processo de subjugação, um processo intenso de subjugação, em que o homem era dado a viver no cemitério, ninguém conseguia controlar sua fúria, justamente porque ele era sujeito a um processo de subjugação muito intenso. E como vimos perante Jesus, quando o espírito se apresenta como legião, indicando que são vários obsessores, é algo que também acontece hoje.
Muitos processos obsessivos, normalmente de subjugação, estão relacionados à ação de vários espíritos e não de um único espírito. Então, o processo de subjugação, ele é o processo mais danoso para o obsediado. Na história trazida no Evangelho, vemos que Jesus, ele permite que esses espíritos saiam do obsidiado e vão para os porcos. E aí precisamos entender claramente essa situação. Primeiro, o espírito não tem como ocupar, como entrar no processo de se ligar ao corpo de um animal. Porque o que nós temos é que o espírito ele progride e por isso não poderia um espírito entrar no processo obsessivo de incorporar-se, digamos assim, num animal. Não é isso que acontece. E Kardec dá uma explicação lúcida sobre isso, quando ele diz que, na verdade, o que deve ter acontecido é que esses espíritos saíram, deixaram de realizar o processo obsessivo no obsediado e ficaram ali revoltados. E, em razão dessa raiva, dessa revolta, extravasaram a frustração, a raiva dos animais que estavam ali. Porque Jesus ele nunca resolveria um mal fazendo outro mal. Jesus não iria agir para que aqueles porcos se suicidassem, entre aspas. Na verdade, isso foi reflexo da ação dos próprios espíritos que atuaram ali, assustando e fazendo com que os animais saíssem em fuga e acabassem se precipitando e caindo no mar. Então, nós vemos que o processo obsessivo, ele é justamente fruto das nossas imperfeições, daquilo que nós oportunizamos que os espíritos obsessores nos ataquem. É preciso, portanto, muita vigilância, muita prece, muita fé, para que possamos trilhar nossa jornada aqui na Terra como espíritos encarnados e superar essas situações em que somos levados a sofrer a influência dos espíritos inferiorizados como nós. Como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se somos influenciados pelos espíritos, a resposta que a espiritualidade dá é que somos influenciados muito mais do que imaginamos e que, por vezes, somos conduzidos por esses espíritos. Que possamos, tendo consciência da necessidade de vigiar nossos pensamentos e nossas ações, nos fortalecer espiritualmente para a nossa jornada aqui na Terra. Muito obrigado por sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E curta, comente, compartilhe, ajude que o nosso estudo chegue para outras pessoas. Que o estudo seja muito proveitoso, tenha um excelente dia, uma excelente semana. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.